Meu nome é Laís Lacerda, tenho 24 anos, estou grávida de 6 meses e comecei a ter crise de pânico no início da gestação, o que para mim foi assustador, porque é o momento que eu mais esperava da minha vida e eu me via com sensações horríveis, né? Taquicardia, tudo começava com uma aceleração muito forte do coração e aí eu começava a sentir muita falta de ar. E aí logo depois eu ficava muito tonta, assim, como se fosse uma labirintite muito forte. E aí depois eu vomitava e era um ciclo horrível e começou a ficar insustentável. Comecei a ter pesadelos, comecei a ter crises no meio da noite. Eu passei uma semana começando a dormir com 5 da manhã, que eu começava a ter sono e aí eu ficava tonta. Enfim, tava uma situação insustentável porque eu esperava ter uma gestação tranquila, fazer um monte de coisas e essa sensação, essa crise de ansiedade, do pânico, tava me impedindo de ter uma vida saudável e plena. E aí eu comecei a buscar uma busca incessante de profissionais, de métodos, enfim. E eu comecei a buscar profissionais e eles queriam saber da minha infância, enfim, achar o que estava acontecendo para eu ter desencadeado aquilo, mas não era o que eu estava procurando. Eu queria uma coisa imediata, eu precisava dormir, eu precisava viver, eu precisava sair de casa, eu não estava mais saindo de casa. Eu parei de trabalhar e eu precisava ter minha vida de volta, e eu precisava de uma coisa para ontem, assim. E aí foi quando eu comecei a procurar muito na internet sobre métodos, e aí eu achei o site Ansiedade Tem Cura, e aí eu comecei a ouvir um áudio várias vezes por dia, que é o áudio da âncora, que a Elsie grava, e eu ouvi aquilo e aquilo me melhorava muito. Eu entrei em contato com ela por e-mail, ela me ligou, enfim, ela é um doce de pessoa, e aí ela me apresentou um método que ela estava lançando, que era o Ansiedade 3.0, e aí sem pestanejar eu me inscrevi e tenho feito, e tenho melhorado muito. Eu tenho saído de casa, eu tenho retornado aos poucos as minhas atividades, e tem feito total diferença na minha vida, assim, graças a Deus. E agora eu tô curtindo mais a minha gestação. Tenho crises, mas eu ouço as meditações, ouço os áudios, respiro fundo, e tem melhorado bastante. Olá, meu nome é Eric, eu sou casado com a Laís há 4 anos. E nos últimos meses a minha esposa começou a ter taquicardia, passar madrugadas inteiras sem dormir e me dizer que tinha sensações de que algo muito ruim estava prestes a acontecer. Eu acho que essa talvez tenha sido a melhor forma que ela encontrou para expressar aquilo que ela estava sentindo. Uma sensação certa de que algo muito ruim, algo terrível estava prestes a acontecer com ela. E depois de procurar alguns médicos e psicólogos, ela foi diagnosticada com síndrome do pânico. Eu nunca havia convivido com alguém que passou por isso, então foi tudo muito novo para mim. E ao mesmo tempo que eu não sabia lidar com isso, eu também era afetado porque, além de passar noites acordados para tentar acalmá-la, no outro dia, quando eu saía para trabalhar, eu ficava com uma sensação ruim, eu não sabia se ela teria ou se não teria uma crise. E quem convive com pessoas que têm síndrome do pânico sabe que isso não afeta só a própria pessoa, mas todos aqueles que estão próximos. E depois de alguns meses procurando auxílio, a Laís descobriu o programa Ansiedade 3.0. E a melhora foi quase que imediata. Eu não sei exatamente como ou porquê as técnicas que ela tem aprendido com a Elsie funcionam, mas desde que ela iniciou o curso, nós não passamos mais nenhuma noite em claro. A Laís tem ainda alguns sintomas do pânico, mas com essas técnicas aprendidas, ela tem conseguido administrar as crises e com menos de um mês nós já estamos retomando a nossa vida. E por isso eu recomendo que, se você passa ou se conhece alguém próximo que tem vivido, ou melhor, tentado viver com essas crises do pânico, que pelo menos conheça o Ansiedade 3.0, porque para nós tem valido a pena. Obrigado.